Então vamos lá. Boa noite para todos que eu não vi ainda. Matheus chegou agora, não foi? Pois é. O último exemplo que nós trabalhamos aqui tinha um conjunto de array associativo dentro de um array simples. Quando a gente faz isso, eu coloco um array dentro do array, eu crio uma matriz. Então a tabela, uma matriz, é formada de um vetor dentro de outro. Isso a gente faz dentro do PHP, faz dentro do Python. As linguagens que têm mais flexibilidade de trabalhar com estruturas de dados, normalmente é assim. Então, nós criamos essa ideia aqui, ó, de criar um array associativo, e cada um representa uma coluna, então cada chavinha dessa aqui é uma coluna. Então, código, nome e telefone são as colunas, e cada linha é representado pelo registro. Então, quando eu coloco aqui, ó, tabela, abre e fecha parênteses, eu estou colocando a primeira linha do registro. E assim vai por diante. Nesse caso aqui, nós não conseguimos armazenar esse conteúdo diretamente dentro do computador ou dentro do navegador do usuário. Isso aqui fica somente na memória do servidor, que vai rodar durante um tempo e vai, quando fechar ali a página, já não segura mais. Então, essa tabela, a gente consegue ver essas informações? Sim. Por quê? A gente executa esse script e a gente vai visualizar tudo isso aqui que a gente colocou. Mas o que é mais interessante? A gente criar, por exemplo, um formulário onde eu preencho lá pelo menos o nome e o telefone. Se quiser, pode colocar o código também, que é um campo lá. E eu consigo armazenar essa informação dentro do computador de alguma forma, nem que seja de forma temporária. Por que a gente faz isso? Porque esse armazenamento pode ser interessante, principalmente para executar algumas coisas dentro do site que a gente está rodando, algumas preferências de usuário, algumas coisas que são relacionadas à sessão de usuário. Então, hoje nós vamos ver conteúdo que eu acho muito legal, que chama sessão, que é para armazenamento de informações de forma temporária dentro do servidor. Então, qual a grande diferença? Essa informação ela não vai ficar armazenada dentro do navegador do usuário. A gente, se tiver com o cookie desabilitado, por exemplo, a gente não vai deixar de armazenar aquele conteúdo. Você sabe o que é cookie? Cookie. Cookies são dados que são armazenados dentro do navegador do usuário. Se a gente for traduzir ao pé da letra, seria biscoito. Então, eu posso ter vários cookies quando eu acesso algum website. E aí são pequenas informações que são armazenadas para direcionar preferências de usuário. Só que se eu armazeno ele como cookie, o que acontece? Fica dentro do navegador. Se fica dentro do navegador, eu entendo o seguinte, que o usuário tem controle sobre aquela informação. Então ele pode barrar, falar assim, oh, não vou armazenar cookie no meu navegador. Então ele impede que isso aconteça. Agora a sessão não. A sessão ele fica dentro do servidor web. Então você tem o servidor rodando PHP, vai ficar lá dentro. Diretamente a gente não vai ver na nossa máquina, mas aquilo ali vai estar. A gente consegue ver isso na prática porque quando a gente criar um formuláriozinho e mandar a informação, a gente vai ver que ela está salva. Vai vir um conjunto de tabelas, se a gente quiser, igual nós fizemos aqui no último exemplo. Então, esse exemplo aqui, ó, deixa eu abrir ele aqui. Localhost /web2
ex02 arraymulti.php. Pressionar Enter aqui, apareceu aqui o resultado. Então, aqui tem a impressão do array multidimensional, sendo que cada linha aqui é um conjunto de arrays associativos. A gente faz isso mesmo para representar as colunas e cada linha seria informação de registro diferente. Lembrando que isso aqui apareceu por conta dessa linhazinha aqui, ó, esse print R aqui embaixo, que não é obrigatório aqui, a gente usou somente para fins de teste. Se eu pressionar Ctrl, ponto e vírgula aqui, ó, salvar esse arquivo, eu atualizar, isso aqui já não aparece mais. Esse arquivo aqui, de exemplo, todos eles, na verdade, eu vou mandar para vocês aqui no final da aula. Eu não mandei os outros, eu vou mandar outros e esse aqui também. Para quem acompanhou os exemplos, já deve ter eles rodando aí. Beleza. Vocês conseguiram entender como é que isso aqui funciona? A lógica disso aqui? Sim? Sim, né? Então, array associativo representa colunas. Então, chave, valor. Chave, valor. E cada linha é representada como se fosse um registro. Eu não coloco números, porque aí ele vai buscar o próximo número disponível. Mas eu tenho que fazer isso aqui primeiro. Beleza? Então, não tem segredo isso aqui não. Isso aqui é muito simples. Vamos lá para código novo. Agora eu vou... Oi. Fica no C2 pontos. Camp. htdocs. Dentro dessa pasta aqui. A instalação do champ, né? Aí eu vou criar uma pasta aqui. Então, eu coloco o nome da pasta. Aí eu tenho um arquivo dentro dessa pasta. Eu coloco o nome do arquivo. Se for com extensão .php, .php aqui. Aí eu vou acessar essa pasta como sempre no navegador do usuário. Do usuário não, seu navegador, né? Localhost barra o nome da pasta que vocês colocaram barra o nome do arquivo .php. Então, o acesso através do navegador sempre vai ter esse localhost aqui, que é o endereço local do computador que a gente está testando ali. Então, salvo aqui nesse diretório e na hora de acessar pelo navegador através do localhost. Quando a gente coloca isso aqui, está executando o servidor web. Então, ele consegue processar os arquivos em PHP. Se a gente tentar abrir esse arquivo aqui, a gente consegue visualizar o código-fonte, mas ele não processa aquela informação. Então, essa informação que a gente precisa tomar cuidado. Vamos lá, vou criar aqui uma nova pasta. Clicar aqui no botãozinho Explorer. Está com a pasta web aqui aberta. Eu vou clicar aqui e vou criar uma nova pasta. New folder. X03. Esse segundo aqui, ó. New folder. Vou clicar aqui no X03 e vou clicar agora em novo arquivo. New file. Vamos colocar aqui, ó, session. Sessão.php. Vou colocar exclamação, enter, beleza, Audi, ptbr, seção de usuário. Primeira coisa, para que são utilizadas as sessões? Principalmente para login de usuário. Quando você tem um campo lá, usuário, senha, e-mail, senha, ele é muito utilizado para isso. A gente vai fazer um exemplo disso ainda
Talvez não hoje, mas vamos fazer um exemplo disso ainda aqui. O que a gente vai pensar no uso da sessão em si? Como eu falei, armazenamento de informação dentro do servidor. Ela é temporária? É, mas ela é importante em alguns casos, principalmente pensando num carrinho de compras. Se eu tiver um site de comércio eletrônico, esse site normalmente ele só vai armazenar a informação depois que eu selecionei todos os produtos, finalizei a compra. Enquanto ele está em processo de compra e o carrinho ainda está sendo adicionado produtos, você não vai armazenar de fato aquelas informações. Você vai colocar dentro de uma seção, você pode até armazenar no banco de dados mais rápido, que é um banco de dados ali no SQL para isso, mas não armazenamento em um banco de dados transacional, igual o MySQL normalmente a gente não usa. Mas beleza. Vamos ver como é que a gente usa a seção aqui. Como tudo em PHP, seção é muito básica de usar. A gente tem, primeiro, a variável session, e eu abro aqui a variável que eu quiser. Vou colocar aqui, ó, nome é igual, colocar Daniel. Vocês vão colocar o nomezinho de vocês aí, para não aparecer meu nome na tela sua. Se quiser também, tem um problema não. Beleza? Parece uma variável comum. Se a gente for olhar aqui, não tem nada demais. Beleza. O que a gente faz aqui agora? Ah, tem um detalhezinho aqui. Toda vez que a gente vai usar sessão, a gente tem que dar um session start. Seria iniciar sessão. Eu crio uma sessão sem startar, ele não reconheceria essa sessão. Então, é importante a gente colocar isso aqui, para gravar ela direitinho. Ok. Agora o que eu vou fazer? Eu vou imprimir uma mensagem clássica que a gente já conhece aí. Que é qual? Olá. Olá o quê? Olá. O nome da pessoa que a gente digitou. Então aqui a gente pode usar a mesma coisa que vocês já estão acostumados. Aí eu posso colocar um H1 aqui para ficar maior, posso. Eu posso colocar lá a variável, posso. Beleza? Aqui, ó. Então, sessão iniciada, gravou a variável de sessão. A variável é nome, com valor Daniel. Vocês colocam o valor que vocês quiserem. E aqui a gente imprime o valor que está nessa seção. Vamos salvar aqui, Ctrl S, e vamos abrir aqui agora. Para testar, como a gente está na pasta EX03, aqui, ó, eu vou ter que colocar aqui, ó, localhost barra web2 barra EX03 barra session.php. E aparece assim, olá Daniel. Fala assim, nossa, mas que novidade. A gente já sabe fazer isso. Sabe? Sabe fazer isso, sabe? Acredito que sim. Só que o grande detalhe, vocês vão perceber aqui agora, que eu gravei essa variável de sessão desse arquivo aqui. Só que eu posso fazer o uso dessa mesma variável em outros arquivos, mesmo aproveitando o valor que foi gravado aqui, ó.
Então, vamos lá. Presta atenção, viu? Eu vou criar o arquivo session 2, viu? Então, eu vou clicar aqui, ó, com o botão direito em cima desse arquivo. Aqui, ó, session.php, prestem atenção. Clica com o botão direito e vou mandar copiar. Copiei. Agora eu vou clicar com o botão direito em cima da pasta e mandar colar. Paste. Colei. Ele mostra aqui, ó, Session Copy. Eu vou renomear aqui agora. Clico aqui, ó, F2, rename. Vou colocar Session 2. Session 2. Então, nesse segundo arquivo, o que eu vou fazer diferente? Eu vou vir aqui, ó. Eu vou tirar essa variável que estava gravada. Vou fazer o uso da variável de sessão. Só que aqui, para ficar um pouquinho diferente, vamos escrever o quê? Oi. Vou colocar oi só para ficar um pouquinho diferente da outra. Esse aqui é o arquivo 2. Não coloquei valor para o nome. Vocês prestem atenção nisso. O valor para o nome não existe. Só que, nesse momento, vou colocar o número 2, pressionar Enter e vai aparecer oi, Daniel. Então, o que isso indica? Que o valor que eu armazenei no outro arquivo, ele foi lido por esse. Então, gravei a informação na variável de sessão, está armazenado dentro do servidor. Eu puxei esse valor em outro arquivo e ele mostrou na tela o valor que estava gravado. Então, o que aconteceu? Foi um armazenamento temporário desse dado aqui. Só que é uma variável simples. Vocês percebem aqui, ó, é uma variável de um valor único. Não tem nada de especial. Porém, dentro da sessão, eu posso gravar aquilo que eu quiser. Eu posso gravar, inclusive, um array multidimensional igual a esse aqui. Eu posso jogar a tabela toda para dentro da sessão e conseguir recuperar ela de alguma forma. Então, eu posso fazer com que um formulário receba as informações, uma página grave essas informações dentro de uma variável de sessão e uma outra página que eu vou mostrar somente a tabela sendo impressa dos dados que foram digitados. Pegaram a ideia? Eu vou fazer para vocês. Sim, ele está gravado. Então aqui, ó, enquanto eu não fechar a sessão ou alterar o valor, ela continua aqui, ó. F5, ó, F5, F5, Shift F5, Ctrl F5. A variável está aqui. Então, é um armazenamento temporário, mas um temporário de atualização tranquilo. Não. Então, eu posso inclusive trocar de páginas, como eu estou mostrando aqui. Nós gravamos a informação aqui e abrimos aqui e o valor estava lá. Então, eu posso fazer isso a hora que eu quiser. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó. É... Mas aqui, para limpar a sessão, é o caso seguinte. Eu fecho o navegador. Fechar o navegador aqui. Fechei. Vou abrir de novo. Vamos abrir lá. Ele mostra isso aqui, ó. Ele está falando que está indefinida. Por quê? A informação grava
enquanto o seu navegador está aberto. A partir do momento que o seu navegador fecha, aquela sessão é encerrada também. Só que o usuário ele não tem controle direto dessa informação que foi gravada, porque foi gravada no servidor. E aí, daqui a pouco nós vamos ver a diferença do cookie. O cookie em si eu posso fechar o navegador e ele está aberto, está armazenado dentro do navegador, então eu consigo abrir ele novamente. Ele pode ficar durante um tempo maior. A gente consegue falar, inclusive, quanto tempo que é a duração dele. Se vai ser um dia, se vai ser dois, uma semana, um mês, a gente pode colocar. O cookie fica armazenado dentro do navegador, mas o usuário tem controle, porque quando ele limpa o cache, ele limpa o cookie, aí aquela preferência vai embora. Tá dando para entender? Por que que a sessão é interessante para login de usuário? Porque se o cara esquecer a tela aberta, quando fechou o navegador, ele vai ter que entrar de novo com o usuário e a senha. Então ela funciona durante aquele tempo, o usuário está logado, fechou, tem que voltar a logar novamente. E a gente usa exatamente isso aqui, ó, para gravar as variáveis de sessão, para manter o login aberto. Aí a gente cria uma página que verifica toda vez se a sessão existe. Se ela existir, ela continua conectada. Se não existir, ela redireciona para uma página de erro de login. Todos são desse jeito. Então, no caso, é exceção. O cookie não é. O cookie ele não é legal para gravar sessão de usuário, justamente por conta disso. Porque eu posso fechar o navegador e ele mantém um cookie lá gravado. E por manter gravado, às vezes eu entro no site, já vê o usuário todo lá na cara. Antes acontecia muito isso com um sistema que chamava PHP Nuke. Um sistema bem lá de antigamente. Ele gravava a sessão de usuário com os cookies. Aí às vezes você esquecia o login aberto, aí a pessoa entrava e já tinha um usuário conectado. Mas por quê? Porque não clicou lá no sair. Enquanto você não clicava em sair mesmo, dar logout, você não saía de verdade do seu usuário. Então, a sessão é melhor. É temporária. Cortou o navegador, reiniciou. Para isso para isso aqui é melhor. Agora, esse erro aqui, ó, o que a gente faz para resolver? Session 2, né? Que foi o que eu abri. Por que ele está moscando aqui? Ele está tentando imprimir uma variável que ainda não existe. Então, essa mensagem, ela não pode aparecer porque essa variável ela não foi gravada. Então, eu posso verificar aqui, ó. Desculpa. I7. Isso aqui eu já tinha mostrado para vocês, né? Session nome. Então, o que significa isso? Se a variável já foi setada, se ela já foi definida, a gente mostra a mensagem com o nome da pessoa lá. Agora, quero mostrar a mensagem, mesmo que a pessoa não tenha com o nome definido. Vai tudo bem. Então, eu só coloco um else aqui e a gente tira o nome da pessoa. Aí, no caso, a gente remove essa junção aqui e coloca desse jeito, ó. Moscar oi só, mas vai moscar. E essa mensagem aqui de baixo a gente remove. Eu vou salvar aqui, ó. E o que a gente vai ficar?
Se existir a seção com o nome, eu mostro oi, o nome do usuário. Agora, se não existir, eu só mostra oi. E não mostra erro mais. Porque aí vai ficar desse jeito. Variável vazia, oi. Agora, eu tenho o identificador de nome. Aqui é só entrar aqui, ó, na session. E vai gravar. Aqui, ó. Gravou. Agora eu vou lá na 2. E agora aparece o nome. Ah, beleza, Daniel. Mas agora, como é que eu faço para alterar esse valor aí, já que ele está gravado desse jeito? Eu posso sobrescrever essa variável, da mesma forma como que eu faço uma variável comum, ou se eu quero encerrar tudo. Falo assim, ó, eu quero finalizar tudo quanto é seção que tem, a gente pode criar uma página de logout. Como é que a gente faz isso? Vou fazer depois passo a passo para vocês mais tranquilo, mas vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó, vou criar um novo arquivo aqui, vou chamar de logout. Para que que a gente cria logout? Para sair de sessão. Essa página de logout, às vezes, ela não tem nem código nenhum de HTML ou coisa de apresentação. O que que a gente faz? A gente simplesmente faz um session start, que é para iniciar a sessão. Então, aquilo que tiver de variável sessão, ele abre. E depois a gente dá um session destroy. E aí, tudo que tiver de variável de sessão vai embora. Então, aqui inicia sessão. Toda página que for utilizar variável de sessão tem que iniciar. E aqui ele apaga todas as variáveis de sessão. Então, isso aqui faz com que qualquer informação que eu tenha gravado na sessão vá embora. A gente tinha uma variável só, mas eu posso criar várias. Vou mostrar isso para vocês aqui. Sobre, nesse caso do logout, normalmente a gente redireciona ele para a página login. Então, a gente não tem aqui, mas eu posso criar. Eu posso criar aqui uma página de login. Ou então, por enquanto, eu tenho a página sessão. Então, ou sessão 2, né? Vou fazer aqui, ó. Qual o redirecionamento? Redirecionamento aqui, ó. Reader location, dois pontos. Se tiver dentro da mesma pasta, é só colocar o nome do arquivo que eu quero redirecionar. Session 2.php. Então, esse comando aqui, ó, redireciona para o arquivo session2.php. Beleza. Então, primeira linha, inicia a sessão, apaga todas as variáveis de sessão. Terceira linha, redireciona o arquivo para uma outra página. Por que a gente faz isso? Porque normalmente o logout só fecha a sessão e volta para a página de login. Quer ver, ó? O que vai acontecer? Eu vou criar aqui, ó, um linkzinho. Pode ser até fora do PHP também. Vou colocar aqui, ó, ahref logout.php. O arquivo está na mesma pasta, então a gente consegue fazer isso tranquilamente. Clicar aqui e sair. /A. Ok. Sair. Aqui, ó. Oi. O nome
sair. Se eu clicar em sair, ele vai chamar o arquivo logout. Ele vai abrir a sessão, apaga todas as variáveis, redireciona para a session 2, que é essa mesma pasta, essa mesma arquivo aqui. Nesse caso, o nome não vai aparecer mais, porque ele apagou a variável de sessão. Então, se eu atualizar aqui, ó, oi Daniel. Agora, cliquei em sair, ela aparece oi. Por que aparece oi? Porque foi embora aquela variável que estava gravada. E aonde que a gente gravou a variável? No arquivo session.php. Olá, agora gravou novamente, porque esse arquivo aqui, ó, tá gravando aqui, ó. A gravação faz desse jeito aqui, ó. Gravou, moscou o nome. Beleza. Agora, a 2. Quando eu abro o 2, se ele tiver a variável de sessão armazenada, ele vai moscar isso aqui. Se ele não tiver, ele mosca só oi. Como eu tenho gravado aqui novamente, ele está moscando o valor. Agora cliquei em sair, ele já não mosca mais. Deu para entender essa lógicazinha aqui? Sim ou não? Sim, tudo bem. Um para entrar e para sair. Vocês querem tudo mastigado, né? Mas não tem problema não. Não tem problema não. Vamos pensar o seguinte. Olha só. Eu vou criar um arquivo aqui que chama login. O que é login? Formulário usuário e senha, né? Ou e-mail e senha. Vou clicar aqui no novo arquivo. Vamos chamar aqui de login.php. Beleza? E vamos colocar exclamaçãozinha. Colocar aqui ptbr bonitinho. Vou colocar aqui login do usuário. E aqui no login vamos colocar aqui, ó, autenticação de usuário. Fazer um pequeno formulário aqui, sem muito detalhes. Colocar aqui e-mail. E-mail barra e-mail. Isso aqui é novo. Colocar e-mail. O type. E-mail. Name. E-mail. Beleza. Ah, tá. Vou colocar aqui, ó. Required, né? Requerido. Não vou formatar com muitos detalhes, mas vou colocar um BRzinho aqui só para colocar o campo de senha aqui embaixo. Campinho de senha básico também. Ó, vai chover. Tipo do campo, password. Nome do campo, senha. Também é requerido. Vou colocar ela aqui bonitinho com um BR e um botãozinho de autenticação. Submit. E autenticar. O texto que eu colocar aqui vai ser o texto que vai aparecer no botão. A gente não usou o form ainda, é importante usar o form. Eu tenho que falar como que eu vou mandar essas informações, de que forma e tal. Então, isso aqui é importantíssimo. Vou colocar um formzinho aqui. Name, não precisa, mas tudo bem. Pode colocar em alguns casos. Vou colocar action aqui, ó. É igual a
Colocar valida login.php. Isso aqui a gente tem que criar. O método de envio vai ser o método post, que é importantíssimo que seja post, porque se eu estou enviando a senha, a gente precisa enviar de forma oculta. Então, a gente tem que usar post. Esse arquivozinho aqui, valida login.php, vamos criar ele aqui também. Beleza? Formulário básico em HTML. Não tem nada em PHP por enquanto, mesmo que a gente tenha chamado esse arquivo login.php. Não tem problema em relação a isso. Se a gente pegar aqui, ó, colocar aqui, ó, login.php, a gente vai ver um formulário desse. Autenticação do usuário, e-mail, senha e um botãozinho de autenticar. Se eu clicar aqui nesse botão agora, o máximo que vai acontecer é gerar um erro aqui na página. Por quê? Eu não tenho o arquivo valida login ainda. Então ele vai mostrar isso aqui, ó. Ele não deixou. Aqui, ó. Esse erro aqui, erro de arquivo não encontrado. Beleza. Vamos resolver isso aqui, né? Vamos criar isso aqui. Podemos continuar? Sim. Yes. Yes, no. Yes. No. Let's go. Acelera. Tô olhando para vocês aqui, ó. Podemos. Isso aqui é muito simples, gente. Muito simples. Podemos continuar? Tem alguma coisa em PHP aqui? Não, não tem. Por enquanto é só HTML. Agora, esse arquivo aqui, valida login, teremos algumas coisas sim. Vamos criar esse arquivo aqui então, né? Vou até copiar esse nome aqui para facilitar, ó. Selecionei, Ctrl C. Vou criar um novo arquivo aqui agora. O nome valida login. Só colei lá, pressionei Enter. Beleza. Esse arquivo aqui, se eu quiser, não necessariamente eu vou precisar colocar código HTML, porque aqui é só para pegar os dados que foram enviados, verificar se bate com a informação que eu tenho armazenada. Se tiver, a gente gera a sessão e redireciona para a página que a gente quiser. Então aqui, ó, não vou colocar código HTML aqui por enquanto. Se eu quisesse, eu poderia, né? A gente pode fazer o que quiser. Mas vamos lá. Quais são as variáveis que nós utilizamos aqui no login? Isso aqui é importante, ó. E-mail e senha. Por que são as variáveis? Porque são os atributos name que a gente tem, ó. Então, são variáveis. Eu tenho que buscar essas informações nessa outra página aqui que vai receber. Então, é interessante que a gente faça a verificação se foi enviado aquela informação de e-mail. Aqui é aí, viu? Não é ou não. O que a gente está dizendo aqui, ó? Se foi
definida o e-mail e a senha, se eu conseguir receber essas informações, aí a gente vai fazer verificação. Se a gente nem recebeu isso, não adianta nem fazer nada. Pode até mandar logo um acesso negado para o usuário, inclusive, se quiser. Então, se foi setado o e-mail e a senha, a gente pode fazer assim, ó. Grava a variável e-mail com esse postzinho aqui e a variável senha com esse post aqui. Ah, mas por que você usou post aqui? Porque o método de envio do formulário foi post. Se o método de envio do formulário fosse get, eu usava get. Então, é básico isso aqui também. Lembrando que as letras têm que ser maiúsculas aqui. Se forem minúsculas, não vai funcionar. Então, post precisa estar com todas as letras maiúsculas. Tranquilo, né? Aí, beleza. Qual é a comparação que eu quero fazer? Se a senha, ou se o usuário, que seria, no caso, o e-mail, bate com o que eu tenho padrão e a senha também. Então, nesse caso aqui, a gente não está puxando de um banco de dados, mas poderia criar uma tabela de usuário onde eu ia buscar essa informação, trazer a informação e comparar com essa que foi recebida. Depois a gente vai fazer isso, inclusive, né? Mas eu verifico aqui, ó, se o e-mail for igual a... Vamos criar um e-mail aqui, ó, que vai ser o acesso do usuário. user@teste.com. Então, se o e-mail for igual a esse e a senha for igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquela senha clássica que nós sabemos também, a gente vai criar a seção do usuário. Então, como cria a seção do usuário, session start. Ah, depois que eu criei a seção de usuário, o que eu tenho que fazer? Colocar variáveis de seção para saber que aquilo ali foi criado. Então, eu crio pelo menos uma variável para fazer verificações. Então, posso colocar assim, logado. O que é logado? Que está ligado, né? Que está conectado, autenticado. Logado, eu coloco 1. Ah, porque 1? 1 é... Ok. Qual outra variável de seção? Nome. Ah, esse nome é o quê? Na verdade, a gente não tem um nome, a gente tem um e-mail. Então, vou considerar o nome como se fosse o e-mail. Ou então, vou colocar aqui como a gente só está testando, eu vou colocar user. Opa! Vou criar mais uma outra aqui que seria e-mail. Ah, eu posso colocar a senha aqui? Pode, mas não faz sentido colocar a senha aqui. Vou gravar o e-mail aqui. Ó. Qual é o e-mail que a gente vai conseguir gravar aqui? Só tem um por enquanto, que seria user@teste.com. Ou qualquer outro diferente desse, ele vai dar ele. Então, são 3 informações que a gente está passando, certo? Então, se o usuário for colocar essas informações, beleza, ele vai aceitar ali e vai moscar. Aí, deu ok. O que eu vou fazer? Redirecionar para a página
protegida. Então, nós vamos dar um red location aqui e vou redirecionar para qual página aqui agora. Para não confundir vocês, eu vou colocar assim, ó, principal.php. Poderia ser aquela session lá que a gente criou para testar, mas para não confundi-los, vamos criar outra aqui para ficar mais fácil. Principal.php. A gente vai criar essa página aqui que vai ser protegida. Eu vou acessar essa página somente se o usuário tiver logado. Aí beleza, agora se ele não tiver com as informações corretas, ele enviou um e-mail, a senha lá, o que a gente vai fazer com ele? Ele forçou o sistema ali, não foi? A gente pode fazer isso aqui, ó. A gente vai vai mandar para ele voltar para a página de login. A gente manda ele retornar para o login. Só que a gente pode falar assim, ó, eu vou mandar para o login, mas vou falar que você tentou fazer um erro de autenticação. A gente pode jogar aqui, ó, erro igual autenticação. Sim, eu posso colocar se você quiser. Por que ele vai entender isso aqui, ó? Porque eu posso estar buscando as variáveis get por essa informação aqui, variável erro. Se ele achar a autenticação, ele já sabe, ó, que foi erro de usuário e senha. Então, eu consigo mostrar ou a mensagem escrita dentro da tela, ou posso mandar um alertzinho no JavaScript para alertar. Posso fazer do jeito que achar melhor. Vamos salvar aqui, ó. Isso aqui, de certa forma, ele já funciona. Quer ver, ó? Eu vou vir aqui, ó, no login. Vou atualizar. Vou clicar em autenticar. Ele não foi, porque enquanto eu não colocar um e-mail válido, ele não passa daqui. Mas agora, se eu clicar em autenticar, ele mostra aqui, ó, login, erro, autenticação. Tá vendo? Ele foi lá, verificou, viu que estava errado e voltou. Ele mostrou isso aqui. Vocês perceberam? Só que aqui não está mostrando nada. Por quê? Eu não estou lendo essa variável erro ainda. Mas eu posso ler. Como é que eu vou fazer essa leitura? Eu vou vir aqui em login.php. Presta atenção, gente. Vocês não se confundirem. Vou clicar aqui em login.php. E aqui agora, eu posso vir aqui, ó, e fazer sim. Vou colocar aqui o PHP, ó. Eu vou escrever assim, ó, se 7 get erro. Se e set get erro. Então eu vou buscar a informação do erro, se existir, né? Beleza, se existir eu sei que tem alguma coisa. Aí a gente pode colocar assim, ó. Inclusive eu posso colocar a variável erro. Trava demais quando você está gravando. Você dá uma segurada. Get erro. Qual que é o valor lá? É a autenticação. Por enquanto só tem essa, mas eu posso ter vários tipos de erro e de acordo com o erro eu mandar uma mensagem diferente. Certo? Então eu posso fazer isso aqui, ó, receber o erro para fazer isso aqui, ó. Se o erro for igual a autenticação, que foi o que nós mandamos lá por conta do login, aí a gente coloca o que vai fazer. Nesse caso aqui, se eu quiser mandar um alerta para o usuário com JavaScript, eu posso fazer. É só criar o código para isso. Esse código, de certa forma, é simples, né?
Ele vai ficar um pouquinho diferente porque eu estou usando o eixo para imprimir lá em cima, mas a gente pode executar ele aqui, ó, script barra script. E aqui, ó, dentro do script, um alerta a gente chama facilmente assim, né? Usuário e ou senha inválidos. Usuário ou senha inválidos. Vou salvar. Vou salvar. E vou atualizar a página aqui, ó. O que, que vai acontecer? Ele moscou lá, ó, localhost diz usuário ou senha inválidos. Por que está mostrando isso aqui agora? Porque ele buscou atualizar e viu que no cabeçalho tem um erro de autenticação. Então, se eu jogar qualquer coisa diferente daquilo lá, ó, ele vai ficar mostrando isso aqui para mim. Ele, né? É... Dá para vocês fazerem o que vocês quiserem. É só ter criatividade. Beleza. Agora, a página principal, protegida. Vocês estão vendo que o erro já está funcionando, né? Vocês perceberam isso? Sim ou não? Está funcionando. O erro aqui é mais simples, porque ele viu que não está batendo com o usuário, que a gente colocou padrão, e com a senha. Então, ele já cai aqui, ó, no else. O else ele vai fazer um redirecionamento para a página de login, jogando essa variável erro aqui, ó. Então, essa interrogação é para criar uma variável do tipo get. Inclusive, eu posso colocar várias se eu quiser. Se eu quiser colocar uma outra variável desse jeito aqui, eu coloco um i comercial, coloco o nome da variável, é igual o valor. Então, ele já cria uma segunda variável aqui, que seria nome. Mas aqui não faz sentido isso, né? Vou deixar uma só. E essa aqui? Vamos lá, temos que criar essa página, pau.php. Tá dando para entender? Login? Esse aí, ó. Verifica se existe o erro. Então, if e set get erro. Erro recebe get erro. Porque a gente pode gerar vários erros. Se for erro de autenticação, manda essa mensagenzinha. Nesse caso aqui, agora a página de login ela já tem código PHP, porque antes não tinha, né? A gente tinha colocado simplesmente formulário básico em HTML. Agora vamos lá, vamos criar a página principal.php, que é a página protegida. A página que eu preciso logar para poder acessar. Essa aqui? Não tô rápido não, né? Assim, não, imagina. Mas eu não acho mesmo, não. É porque assim, ó, se a gente faz mais devagar, eu acho que eu não consigo fazer. Eu acho que eu me perco. Sabe o que eu tô acostumado? Para mesmo que minha,
Vou até desligar aqui. Como é que pausa aqui? Deixa eu dar... Vocês pedem para gravar a aula, você tem que lembrar. Pode deixar que eu não vou falar nada, não. Já deixei quieto aqui. Não, não é questão de começar e não terminar, não. Estamos gravando. Ele tem, eu só não tô lembrando qual que é agora. Beleza, então vamos lá, vamos criar aqui principal PHP. Já são 10h13. Criar um novo arquivo aqui, ó. Principal.php. Rapidinho aqui. Essa página, nós vamos colocar aqui um HTMLzinho, porque vai ser uma página de visão do usuário. Tem isso aqui. E aqui, ó, basicamente, a gente vai ter rapidinho. Eu vou ter o session start. Escrevi errada com underline, não com hífen. Aí aqui, ó, colocar aqui fechou. Seja bem-vindo. Eu não sei se bem-vindo agora tem o hífen, eu tô achando que não. Mas problema não. Seja bem-vindo. Colocar aqui, ó, H3. Só pra gente mostrar aqui que teve um e-mailzinho. Aqui no... Peraí, deixa... Person. Vocês estão percebendo que essas variáveis, todas elas, o post, o get, o session, elas são maiúsculas, né? Então, aqui a gente precisa que elas sejam maiúsculas mesmo. Na hora que vocês estiverem fazendo a impressão aqui, não esqueçam de fechar direitinho o elemento. Porque como eu estou dentro do eixo, normalmente ele não vai te dar a sugestão para você fechar aquela tag HTML. Então pode ser que não tiver falta, se tiver falta de atenção, você vai acabar errando e vai ficar meio esquisito aí. Só essa aqui tá bom. Poderia colocar outras, né? Todas essas variáveis aqui, ó, que a gente tem, nome e e-mail, poderia ser utilizado aqui. Eu estou usando só o e-mail. Mas uma das coisas que eu tenho que verificar logo de início, na verdade, esse session start eu vou passar ele para cá, ó. Copiar ele aqui e vou colocar mais para cima aqui. Depois eu vou explicar para vocês o porquê que eu vou jogar logo na parte de cima. Vou colocar ele aqui e vou colocar o seguinte: se set session logado. Aqui, ó, logado é essa variávelzinha aqui, ó, que a gente criou, ó, variável logado. Então, se tivesse setado a seção de logado, o que a gente faz? A gente mostra o que está aqui, certo? Então, o que a gente
como nega essa situação? A gente coloca uma exclamação. Essa exclamação serve para quê? Para indicar o seguinte: se não estiver setado a seção de usuário, de logado, a gente tem que fazer um red location para o login para a gente mudar de página e falar que teve um erro. Esse erro aqui, ó, colocar acesso, seria acesso negado. Tentaram acessar um ambiente que não deveriam. Esse pedacinho de código aqui, a gente vai colocar ele em toda página que eu quiser proteger. Toda página que eu quiser que tenha acesso direto com o usuário e a senha, vai ter isso aqui. Então ela vai ficar verificando. Para ter uma segurança maior, vou colocar as chaves aqui, jogar o header lá em cima. Não é obrigatório fazer porque eu tenho uma linha só. Mas vai que acontece alguma coisa dela passa. Então a gente evita essa situação colocando a chavinha. E caso não esteja setado a seção de logado, a gente redireciona para o login, falando que o erro agora é de acesso negado. Então, nesse caso aqui, inclusive, a mensagem de erro pode ser diferente. Eu posso vir aqui no login, ó, e colocar assim, ó, se não, se o erro for igual acesso negado, aí a mensagem aqui, ó, ao invés de usuário e senha inválidos, vai ser de acesso negado. Vou salvar aqui, beleza. Aqui está sobrando uma interrogação, beleza. Código por enquanto é só esse aqui, só para a gente ter uma noção de como é que vai funcionar. Ele já vai rodar aqui desse jeito. A gente já consegue ver essa informação do acesso negado, inclusive. Como que a gente faz isso? Tentando acessar esse principal.php. Se eu digitar o nome do arquivo aqui, ó, principal.php, ele vai mostrar isso aqui para mim, acesso negado. Porque ele não está conectado ainda dentro do login. Eu ainda não acessei ele, não. Eu fiquei só errando senha aqui para a gente testar, né? Aqui, ó. Usuários sem inválidos. Legal, deu erro. Agora, tenta acessar o principal.php. Eu não consigo, porque ele está protegido. Agora, como que a gente vai acessar essa página lá? Vamos acessar a página colocando o e-mail e a senha certa, né? user@teste.com e a senha 123456. A gente já vai gravar as variáveis de sessão e já vai ser redirecionado para o principal.php. Aí aqui, ó, vou vir aqui no login, vou colocar aqui user@teste.com e a senha 123456. Clicar aqui em autenticar. Seja bem-vindo. Ele mostra lá, ó, e-mail, tá junto aqui, né? A gente colocou junto aqui. Dá dois pontos espaço, salvou, atualiza, ele mostra aqui. Não, são 8 arquivos não. O que a gente usou aqui mesmo foi
login. Logout a gente vai usar também porque eu vou clicar, criar um link de sair, principal e valida. Esses dois aqui, eles estão fora. Isso aqui eu usei para mostrar no início da aula como que eu gravava uma variável de sessão. Eu quero usar o sair ali. Eu vou aproveitar que tem esse código aqui, ó. Vou colar aqui embaixo. Sair. Então, tem o link de sair, beleza. Se eu tenho o link de sair aqui, o que vai acontecer? Eu clico em sair, ele vai voltar para essa página, sessão aqui, por conta do, do logout, né? Mas o certo seria colocar aqui, ó, login.php. Aí, ele entrou aqui, autenticar, arroba, errado, autenticar, usuário sem inválidos, ok, tudo bem. Agora, tento entrar na página protegida, principal, acesso negado. Agora, use arroba dash.com, 23456, autenticar, entrou, a gente visualiza a página protegida aqui. Só vai ter acesso a essa página se colocar o e-mail e a senha correta. Clicou em sair, ele voltou para a autenticação. Se eu tentar acessar lá, eu não vou conseguir mais, porque ele já perdeu aquelas variáveis de sessão. Beleza? O que vocês acharam? É difícil ou é tranquilo? Tem detalhes, né? Muitos detalhezinhos. Mas vocês vão conseguir. Já aproveita e desliga lá para nós, por favor. Porque senão você deixa o negócio ligado, você acaba ligando e perde o time. Tranquilo? Obrigado, Marcelo. Login. É isso aí. Vou encerrar essa gravação aqui.